Olá galera, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, o seu canal sobre saúde mental e comportamento humano para gente interessada e interessante. Primeiro de tudo, comemorando 20 mil visualizações, um pouco mais, em exatos 7 meses. Obrigado. Isso é porque vocês têm acompanhado o canal. E lá, relembrando para vocês que o Toques do Chico tem o seu lugarzinho no Insta, Toques do Chico. Tô esperando vocês lá seguindo as dicas do Toques também no Insta e nos ajude a divulgar o canal para suas redes sociais todas. Conto com boca a boca de vocês, porque é isso que faz o canal crescer. Hoje eu vou falar de um assunto que tem me pedido muito para falar sobre ele. Um assunto importante: bipolaridade. O que será que é isso? 4% da população mundial é acometida pela bipolaridade. Imaginem que são muitas pessoas. E bipolaridade é um transtorno de humor que vai da mania para a depressão. Da mania, que é o excesso de energia, de atividade, de vontade, para a depressão, que é a apatia, a tristeza. A bipolaridade não se tem ainda ao certo qual a causa, mas se sabe que ela decorre de uma associação da genética com a estrutura e a química cerebral e também com o ambiente. E que durante muito tempo esta bipolaridade ela pode ficar incubada, se manifestando a partir de um evento traumático, de um estresse extremo, de uma situação terminal à qual a pessoa é exposta, e situação essa que faça com que esta bipolaridade ecloda. Ela não tem cura, a pessoa tem que conviver com este transtorno a vida inteira, mas há tratamento, embora haja diferentes tipos de bipolaridade, e a gente já vai falar disso aqui. O grande problema da bipolaridade, que se caracteriza por esta transição frenética muitas vezes entre a mania, que é a euforia extrema, e a depressão, que é a apatia extrema, quando a gente fala em casos extremamente intensos de bipolaridade, o grande problema da bipolaridade é o diagnóstico. Como a bipolaridade tem traços semelhantes com outros transtornos, outros distúrbios, muitas vezes ela não é diagnosticada de uma forma adequada. As pesquisas indicam que normalmente 10 anos se passam até que o diagnóstico seja feito de uma forma adequada. Porque a bipolaridade, ela muitas vezes parece depressão extrema, muitas vezes pode parecer esquizofrenia, porque nos casos mais drásticos de bipolaridade, tanto a mania quanto a depressão podem levar a efeitos psicóticos como delírios e alucinações. Na mania a pessoa se sente o rei, o suprassumo, aquele que pode tudo, e na depressão ele pode se sentir o pior dos mortais, se sentindo perseguido, olhado, destratado. Então, os sintomas da bipolaridade resvalam na depressão, resvalam na esquizofrenia. Muitas vezes a bipolaridade ela caminha associada a outros transtornos, como transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, uso excessivo de medicamentos, de drogas, de bebida. Isso tudo complica esse diagnóstico. Um outro fator agravante é que normalmente as pessoas buscam tratamento na fase de baixa da bipolaridade, que é a depressão. E a depressão, pesquisas apontam que aumenta em 15% a chance de suicídio. Por isso, esse é um assunto extremamente pertinente, porque na baixa, que é o momento em que a pessoa se percebe necessitando de ajuda e vai buscar o auxílio, muitas vezes já é tarde, porque as ideações, os pensamentos suicidas, eles aumentam muito. E normalmente quando a pessoa está na fase da mania, da euforia, ela não sente que há necessidade de buscar auxílio. Porque, em tese, ela está bem, ela está fazendo tudo. Transtorno bipolar é isso, é essa transição, às vezes em um mesmo dia, do pico pro vale. Do vale pro abismo.
o tempo todo oscilando, altos e baixos. E isto é que é muito desestruturante, enlouquecedor. Porque imagine que a pessoa, ela em alguns momentos se sente conseguindo fazer tudo, dando conta de tudo, e em outros ela se sente nada, o pior dos mortais. A fase da mania é aquela fase em que a pessoa se sente capaz de dar conta do mundo. E isto muitas vezes é extremamente perigoso, porque ela se coloca em situações de risco, ela se acha capaz de dar conta de coisas que ela não consegue. O pensamento fica extremamente acelerado, ela acha que dá conta de fazer 1000 coisas e que ela é o bambambam. Bam, bam. Por outro lado, a fase da depressão é justamente a baixa. É quando a pessoa se sente angustiada, ela se sente deprimida, ela se sente sem senso de pertencimento, de utilidade, não quer sair da cama, não quer ver os outros, se sente extremamente interiorizada. Entre esses dois extremos, a mania e a depressão, existe aquilo que nós chamamos de hipomania, que é a mania, só que não é uma mania extrema. É uma mania que é controlada, que não dificulta muito as atividades cotidianas daquela pessoa. Há também momentos assintomáticos em que a pessoa ela consegue se manter sem que a mania ou sem que a depressão se manifestem de uma forma extremamente intensa. Porque o X da bipolaridade é que ela afeta o comportamento, as atitudes, a realização das atividades do dia a dia, o humor e principalmente o sono. O sono é o grande termômetro, o aviso de alerta da bipolaridade. Porque o sono é prejudicado tanto na fase da mania quanto na fase da depressão. Na fase da mania, perda completa de sono, insônia, porque a cabeça da pessoa está a 1000 por hora. Na depressão eu posso ter a perda do sono pela insônia, como eu também posso ter o sono excessivo. Pessoas que lidam com bipolaridade dizem: prestem atenção ao sono, porque o sono é o termômetro determinante de quando as coisas estão saindo dos eixos, e um bom sono é um indício concreto de saúde mental. Falei que existem tipos de bipolaridade, resumidamente há 4 mais determinantes. A bipolaridade do tipo 1, que é aquela mais fácil de diagnosticar, é aquela em que a mania, que normalmente dura 7 dias, dá lugar à depressão, que dura de 14 dias a 2 meses, às vezes até mais. E são casos em que o dia a dia da pessoa fica bem mais comprometido, porque ela tem as atividades desse dia a dia comprometidas, seja pela mania, seja pela depressão. Normalmente são os casos em que às vezes a pessoa tem que passar até por internação. A bipolaridade do tipo 2 é um pouco mais suave, não há episódios de mania. A pessoa transita entre a depressão e a hipomania, que é a mania reduzida, rebaixada. Normalmente a pessoa dá conta das atividades do seu dia a dia, embora haja as oscilações. Tem uma bipolaridade mista, que é difícil de diagnosticar porque os episódios de mania e de depressão eles não se mostram tão claramente, nem na intensidade, nem no número de vezes em que eles se alternam, e o diagnóstico é mais complexo. E a bipolaridade ciclotímica. Essa talvez seja a mais perigosa, porque é a mais difícil de se diagnosticar realmente, porque são muitos episódios de hipomania e de depressão que se alternam muitas vezes ao longo de um mesmo dia. Oscilações de humor muito constantes, muito presentes. E normalmente são aquelas pessoas que nós dizemos assim: ah, é aquela pessoa que tem um gênio difícil, que tem uma personalidade complexa, é uma pessoa que não se contenta com nada, tá sempre mudando, alto e baixo, alto e baixo. Pode ser uma questão de bipolaridade. E como eu disse que o diagnóstico é muito difícil de ser feito, muitas vezes isso passa sem que a pessoa seja cuidada adequadamente. Cuidado é medicamentoso. Lítio é a substância que dá conta de controlar de uma forma decisiva a bipolaridade. Só que é um remédio que, usado a longo prazo, pode ter efeitos extremamente nocivos aos rins. Mas ainda não se encontrou um remédio que seja tão eficaz quanto o lítio.
Associado ao lítio, nós temos também antidepressivos e anticonvulsionantes que ajudam no tratamento da bipolaridade, junto com psicoterapia, obviamente, porque a pessoa tem que conseguir aprender a lidar com todas essas oscilações. Viver com um bipolar não é fácil. A gangorra é constante. A transição, muitas vezes sem escalas, de um estágio para o outro é desnorteante. Não só para a pessoa que vive isso, porque horas ela está lá em cima, horas ela está aqui embaixo, e isso é extremamente desestabilizante, é algo que afeta a quem vive esta situação, como para os familiares e amigos que muitas vezes são arrastados nesta gangorra. Portanto, bipolaridade é um assunto de saúde pública, cujo diagnóstico muitas vezes não é simples, é difícil e não pode ser desconsiderado jogando-se na conta de que simplesmente aquela pessoa é uma pessoa difícil. Eu sei que eu levei muito tempo aqui nesse vídeo, pessoal, mas o assunto é extremamente complexo e tem que ser tratado de uma forma adequada. Não dá para ser tratado num tapa. Esse é um assunto que tem que ser discutido. Toques do Chico, saúde mental, não se inscreveu? Bora lá, corre, toda segunda vídeo novo. Traz a sua dúvida, a sua sugestão, a sua experiência para o canal. Até semana que vem.